aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 3. Mais de 100 anos se passaram desde o nascimento de Cristo, que se sacrificou para purificar os pecados da humanidade. Deus, tendo eliminado os anjos originais e substituído-os por anjos novos, mais puros e mais inocentes, colocou essas memórias de Naruto na mente de Lúcifer quando ele era querubim no céu, até o momento de sua queda por orgulho. Os anjos, sendo tolamente leais a Deus, sentiram profunda tristeza por seu irmão, mas se ele lhes dissesse que deveriam eliminá-lo, eles o fariam. Isso leva aos eventos atuais. Submundo, Castelo Gremory. Circes Gremory, um adolescente ruivo e de olhos azuis, um mutante nascido como um super demônio, estava agora em seu quarto vestido com um elegante terno branco, se preparando para a próxima festa. Algumas batidas em sua porta chamaram a atenção do Circes, e ele caminhou lentamente até lá. Ao abri-lo foi saudado com a visão de sua mãe, Venelana Gremory, ex-Bael, uma mulher de cabelos castanhos e olhos roxos, vestida com um vestido decotado vermelho e preto e um colar no pescoço. Agora temos que ir para o castelo de Lúcifer-sama. Você está pronto? Sim, mãe. Venelana sorriu e começou a andar, sendo seguida pelo Circes, que pensava no nome de Lúcifer. A mãe do Circes percebeu, seu filho quase sempre se perdia em pensamentos sobre Lúcifer. Ele tinha o sonho de ser aquele que em algum momento teria Lúcifer em seu nome. No entanto, ela sabia que isso era mais do que impossível. As chances eram de 0,0001%, pois se por algum acaso Lúcifer morresse, seu filho assumiria o trono do submundo, e isso não foi uma coisa boa. O filho era mais louco que o pai, aparentemente, e não hesitaria em iniciar uma guerra contra todas as facções para se divertir vendo-as cair como moscas. Circes, nesse caso, estaria com seus amigos no campo de batalha até que eles provavelmente morressem, e alguma pessoa depravada usasse seus corpos para... Venelana balançou a cabeça, afastando esses pensamentos da cabeça. Ele mais uma vez colocou seu olhar calmo e um sorriso suave, cativando alguns servos que passavam pelo local. Eles chegaram na sala onde Zeôticos Gremory os esperava, um homem que tinha o mesmo cabelo e cor dos olhos do Circes, só que com um penteado diferente e uma barba ruiva curta que cobria seu queixo. Ele também veste um terno branco com detalhes amarelos e uma camisa preta por baixo. O homem olhou para eles com um sorriso gentil, algo que seria tabu entre os demônios da época, mas o clã Gremory se caracterizava por isso. Sua bondade. Acho que deveríamos parar, estou aqui. Venelana foi interrompida quando uma linda mulher de longos cabelos ruivos amarrados em um coque dupla face e um pequeno acessório de coroa na cabeça, olhos lilazes mostrando um caráter forte. Ela usa um vestido preto justo com detalhes amarelos que chega até as coxas e meias pretas até a coxa. Vamos. Runeas Gremory não deixou os outros falarem quando um círculo mágico se formou abaixo de todos, pronto para teletransportá-los. Zeôticos abriu a boca para falar, mas nada saiu enquanto eles desapareciam sem deixar rastros. Castelo Lúcifer. A vários metros do castelo, formou-se um círculo mágico onde surgiram Venelana, Zeôticos, Circes e Runeas. Alguns guardas na porta olharam para a família, acenando com a cabeça quando viram a família Gremory caminhando em direção a eles. Eles abriram a porta e receberam um agradecimento dos Circes. Eles não provaram nada, apenas assentiram novamente. Uma vez dentro do castelo, eles caminharam até uma porta de ouro de 5 metros de altura. Outros guardas na porta empurraram sem esforço a pesada porta e deram início à visão da festa organizada pelo filho de Lúcifer. Lá dentro estavam as famílias principais dos 72 pilares e alguns figurantes, todos conversando entre si enquanto consumiam álcool, algumas drogas, entre outras coisas. Os herdeiros do clã estavam entre as principais famílias conversando entre si enquanto ocasionalmente olhavam para um lugar que permitia que todos fossem vistos, semelhante a um palco como uma escada que lhes permitia subir. Neste local existiam vários tronos onde se localizavam uma Deus e Bu, Asmodeus e Leviatã. No trono à direita do principal localizado no meio estava Rizevin com Euclides em pé atrás. Runeas e Leviatã trocaram um leve olhar que durou um segundo antes de desviarem o olhar. Rizevin, porém, percebeu isso e sorriu, adivinhando por que eles se viram. Excluindo Mao, Lilith e ele, ninguém sabia que seu pai deu ao Mao a habilidade de conectar suas mentes com as dos outros demônios, já que seu poder individualmente era superior ao dos outros demônios atualmente. Neste momento todos estavam se perguntando onde estava o rei demônio, em particular Circes e Crombael, ambos por razões diferentes. Sala principal de Naruto. Lilith. Naruto estava terminando de vestir seu traje, vendo Lilith que acabava de acordar depois de ambos terem passado a noite inteira fazendo sexo com Leviatã, já que Asmodeus partiu com as súcubos após não suportar os duros orgasmos que ela sofreu quando mulher. Vista-se.
Rizevin deu uma festa aqui e não quero desperdiçar energia matando aqueles pobres diabos. Lilith olhou para ele pelo canto do olho, ainda um pouco cansada, ajeitando o cabelo. Naruto estava pensando na sensação estranha que vinha sentindo desde ontem. Como se algo fosse acontecer, mas não com ele, mas com o submundo em geral. Ele olhou para Lilith e o pressentimento cresceu. Seu olhar se aguçou e um brilho malicioso brilhou em seus olhos, tendo em mente a pior ideia que poderia ocorrer ao seu pior inimigo. Lilith estremeceu levemente ao ver o olhar de seu marido. Ela conhecia aquele olhar. A mesma que ele teve quando enfrentou Satanás e o absorveu. Um olhar cheio de escuridão e malícia sem fim. Um visual digno de um demônio. Lilith se trocou com o estalar de dedos, agora com um vestido preto com vários detalhes brancos que cobria seus seios e deixava um pequeno decote, e cobria seu tronco até ao meio das coxas. Naruto assentiu ainda com uma expressão sombria e eles começaram a caminhar em um ritmo calmo em direção à festa. Os guardas na porta que dava para a festa se ajoelharam na presença de Naruto e Lilith. Ambos viram isso com indiferença e continuaram avançando, com a porta se abrindo sozinha. Todos dentro da festa olharam para a porta que se abriu sozinha. A presença dominante de Naruto de repente se espalhou pela sala, forçando todos a se ajoelharem com as cabeças baixas. Muitos demônios que já haviam sentido a presença de Naruto já haviam se ajoelhado, então apenas abaixaram a cabeça em respeito. Os únicos que não se agacharam foram os Maous e Rizevin, apenas se levantaram e ficaram firmes como soldados, sendo Euclides o único a se ajoelhar. Os demônios se afastaram e deixaram um caminho por onde passou Naruto com Lilith enganchada no braço de Lucifer, transbordando elegância, arrogância e sensualidade. Foi isso que Naruto causou. Medo, respeito, terror, luxúria, entre muitas outras emoções. Assim que Naruto e Lilith alcançaram o trono, Naruto sentou-se calmamente com Lilith em seu colo. Vocês podem se levantar. A voz calma e arrogante de Naruto chegou aos ouvidos de todos que seguiram a ordem, alguns se levantando mais rápido que outros. O Maous e Rizevin receberam um olhar compreensivo de Naruto, finalmente conseguindo se sentar enquanto Euclides se levantava no meio dos tronos de Naruto e Rizevin. Da próxima vez que você der uma festa no meu castelo sem me avisar, eu mato você, Rizevin. Rizevin sorriu com leve zombaria com as palavras de seu pai e olhou nos olhos. Você já sabia disso. Você sabe tudo o que acontece no submundo, mesmo quando está ocupado fazendo sexo. Isso importa. Se você não me contar, farei um touro estuprar você, ou pior, Mepisto. O sorriso de Rizevin vacilou por um segundo com isso. Os olhos de Euclides brilharam de diversão enquanto ele observava seu rei colocar em ordem até mesmo o descarrilado Rizevin. O Maous olhou para Rizevin com falsa pena, sabendo que Naruto era capaz de qualquer coisa. Rizevin lembrou-se de algo e falou. Já que você mencionou Mepisto, aquele velho nos contou sobre seu passado no céu. Tanto Naruto quanto Lilith olharam para Rizevin com sorrisos divertidos. O filho e o servo não entendiam por que estavam rindo. Até Beelzebub e Leviatã tiveram que sorrir um pouco. Asmodeus estava olhando para cada peito e bunda da sala, salivando um pouco. Mepisto não sabe tudo sobre mim, nem mesmo Lilith. Você nunca conhece realmente as pessoas, muito menos alguém com o sangue de Lúcifer correndo nas veias. Euclides guardou sabiamente essas palavras pelo resto da vida. Ele sabia que nunca terminaria de conhecer Rizevin, muito menos Naruto, e essas palavras confirmaram isso. A festa continuou normalmente pelas próximas horas. Quando chegava a hora de dormir para os demônios mais calmos, e a hora de festejar ou fazer sexo para os demais, vinha a causa do infortúnio para muitos. Naruto estava com Leviatã, Runeas e Lilith no telhado do castelo Lúcifer. Enquanto Lúcifer beijava Leviatã, ele despiu Runeas enquanto Lilith se despia sozinha enquanto eles subiam. Lilith desabotoou a camisa de Naruto e atirou, jogando-a no chão logo em seguida. Ele começou a beijar o pescoço dela, deixando chupões e um pouco de saliva. Runeas se ajoelhou, agora vestindo apenas cueca, e puxou o cinto de Naruto para fora da calça. Quando ele estava prestes a desabotoar as calças e baixá-las, os quatro pararam e olharam em uma determinada direção. O céu do submundo. Vários círculos mágicos foram formados de onde saíram 10 seres humanos cobertos com vestes brancas que escondiam seus rostos. O que mais se destacou foi o par de asas brancas nas costas e a auréola na cabeça. Anjos, Runeas disse franzindo testa, algo que Lilith e Leviatã também compartilhavam. Naruto olhou para aqueles 10 anjos com malícia, já descobrindo o motivo de sua premonição. Você acha que sua mudança vai dar certo, pai? Você está muito errado. Você simplesmente pisou no chão errado e vai perder. Naruto se separou das 3 mulheres e pulou no abismo do prédio, sendo visto pelo trio feminino que logo viu desdobrar suas asas de anjo caído.
Levantando voo, ele viu como os 10 anjos faziam um círculo entre si no topo do submundo e colocavam as mãos na frente. Uma luz emanou de todos e formou uma lança de luz com mais de 10 quilômetros de comprimento no meio deles, apontando para baixo. Naruto olhou para onde iria cair e escureceu ainda mais seu olhar. Então ele quer destruir Lilith e seus arredores, que estúpido. Naruto desapareceu de seu lugar e apareceu acima da cidade de Lilith, a mais de 1000 metros de distância da enorme lança de luz. Ó Deus Pai Todo-Poderoso! Purifique essas almas sujas com a luz da sua aura e guie-as para um caminho melhor. Os demônios em Lilith viram uma luz brilhante no céu que se expandiu por toda a cidade e até mesmo pela área circundante. Alguns demônios tentaram se esconder nas sombras, mas não havia nada. Tudo foi iluminado pela luz sagrada. E o nosso fim, espere. Não é Lúcifer-sama. Um demônio viu a silhueta imponente de Naruto cruzado com os braços sobre a cidade de Lilith olhando para a lança de luz ao longe, que nem sequer fez cócegas em sua pele. Ele, que recebeu plenamente a luz sagrada ao se aproximar, não sentiu nada. Lúcifer em latim significa portador da luz ou aquele que carrega a luz. Para ele, que era a mão direita de Deus antes de sua queda, que mal faria uma lança de luz que fosse pequena para ele. Amém. A lança de luz, feita de luz, viajou na velocidade da luz em direção à cidade de Lilith. Enquanto os demônios da cidade nem a viram chegando, Naruto a viu chegando como uma tartaruga. Naruto bocejou e cobriu a boca com a mão esquerda, enquanto parava a lança de luz com um dedo. Todos em Lilith e até mesmo em várias cidades de distância, incluindo a própria Lilith junto com Leviatã e Runeus, viram que a lança de luz parou no meio do caminho. Os anjos viram isso com surpresa e curiosidade, até que Naruto deu um toque suave na lança de luz com o dedo e a devolveu em maior velocidade para os anjos que a receberam totalmente, pois eles não tinham velocidade suficiente para reagir a tal velocidade. Porque eles usam coisas que se movem na velocidade da luz, caso contrário, não conseguem nem reagir nessa velocidade. Os anjos irromperam em toda a luz, sendo desintegrados pelo poder que os dominou. Naruto sacudiu as mãos e desapareceu, reaparecendo atrás de Lilith e Runeus, a quem ele colocou os braços em volta da cintura dela. Ambos se assustaram ao serem levados repentinamente, mas reagiram e se viraram ao lado de Leviatã para pular em cima de Naruto, os três ainda mais animados com a demonstração de Naruto. Naruto sabia disso melhor do que ninguém, uma guerra estava chegando. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Submundo, Castelo de Lúcifer. Fora do Castelo de Lúcifer, mais de 80% da população do submundo foi encontrada reunida, algo possível já que o terreno principal do rei do submundo é do tamanho de um país localizado no centro do submundo. O resto da população assistia a uma transmissão ao vivo do que estava por vir através de uma projeção mágica. Ninguém poderia perder o que estava por vir por ordem dos próprios reis Evin e Lilith, estes por ordem de Naruto. Quando Naruto, Lilith e os Maous apareceram no telhado do castelo, todo o público explodiu em gritos de alegria. Algumas mulheres jogaram sutiãs e calcinhas que caíram perto, curiosamente, de Asmodeus. O lascivo Mao olhou para a calcinha e sorriu lascivamente, mas sua expressão mudou quando Naruto olhou para ele e o avisou com os olhos para ficar parado. Naruto ficou na frente de todos e olhou para os demônios com o queixo erguido. Muitas mulheres e homens coraram com aquele olhar cheio de orgulho, alguns se emocionando pelo simples fato de serem vistos por Naruto como se fossem formigas. Com o silêncio de todos, Naruto falou: demônios e demônios do submundo. A exclamação de Naruto atinge todos na cidade, sem precisar usar magia para amplificar sua voz. Um sentimento de respeito e honra se formou inconscientemente no peito de todos os habitantes do submundo ao ouvirem seu rei falar. Como muitos, se não todos, sabem, ontem a cidade de Lilith foi atacada por um grupo de anjos sob o comando de seu líder. Gritos de aborrecimento e ódio começaram a ser ouvidos por toda a plateia, irritados com os seres sob o comando de Deus por ousarem atacar sua casa. Felizmente eu, seu rei, os detive como se não passassem de meros pombos. Todo o público explodiu de alegria. Alguns foguetes brilharam no céu, assim como os poderes de vários pilares que deixaram o céu brilhando em vermelho. Quando tudo se acalmou, Naruto falou novamente, não se incomodando com as interrupções a cada frase que dizia. Pelo contrário, gostava de ver as formigas elogiando-o. Especialmente para alguns que ele sabia que estavam a planear uma revolução no futuro. Ele sabia que seus planos iriam estragar os deles por muito, muito tempo. No entanto, isso não vai ficar assim. Ao fazerem este ato, os anjos, aqueles seres que deveriam promover a paz, estão provocando uma guerra contra nós, os seres das trevas. Nos hospitais, alguns bebês, nos braços de mães que assistiam à propaganda de Naruto através de uma projeção, começaram a chorar e esticar as mãozinhas em direção à projeção, mais precisamente onde Naruto estava.
As mães e enfermeiras não entenderam por que os bebês faziam aquilo, até que viram novamente seu rei na projeção. Eles sentiram que não se aproximavam notícias muito boas. Nós, os grandes reis demônios, vamos defender a honra e a sobrevivência de nossa raça nesta guerra até a morte contra Deus e seus soldados, usando nossas próprias forças e magia negra contra a luz do céu. Apesar de alguns olhares desanimados, a restante população comemorou o início de um desejo que estava na cabeça de todos. O fim dos seres de luz e o início da expansão territorial e dominação mundial do submundo. Horas depois, sala de reunião. Os 4 grandes Maôs do submundo junto com Lilith, Rizevin e Euclides estão sentados olhando para a projeção de um mapa. Lilith, sentada no colo de Naruto, passou o dedo na projeção e terminou de organizar tudo. Os rostos dos líderes das diferentes facções do panteão bíblico serão mostrados no mapa. Ao lado dos anjos estava Deus, agora homem adulto, com cabelos e barba completamente brancos. Do lado dos demônios e diabos estava Naruto, algo que ninguém protestou, já que ele era o líder com maior posto e poder. Por outro lado, havia uma imagem preta com um ponto de interrogação. Qual é a probabilidade de os corvos quererem entrar na guerra? Rizevin perguntou com leve curiosidade. Ele sabia que os anjos caídos poderiam intervir a qualquer momento, considerando que alguns eram tão guerreiros quanto muitos demônios. Sem descartá-los, claramente. Muito alto. Aproximadamente 85 a 90%, tendo em conta que alguns quadros têm desejado algum conflito de guerra que possa envolver completamente a eles e a sua raça há algum tempo. Beelzebub explicou brevemente o que estudou em um curto espaço de tempo, avaliando as personalidades conhecidas dos quadros e demais lideranças, além do fato de que o território das 3 facções se cruza em algum ponto do espaço-tempo. Rizevin, diante dessa possibilidade, sorriu. Esta guerra seria sem dúvida uma das mais sangrentas da história. Naruto bebeu um pouco do vinho que estava em uma taça perto de Asmodeus. Ele sentiu um gosto familiar, mas estranho, e olhou para o demônio da luxúria. Asmodeus, que porra você estava bebendo? O sempre lascivo Asmodeus respondeu com uma voz inocente e uma expressão infantil. Sangue de mulheres virgens. Tem muitos nutrientes e Asmodeus parou de falar ao ver que Naruto bebeu o copo inteiro e jogou contra a parede, quebrando o copo em pedaços. Leviatã começou a rir da desgraça de Asmodeus, que olhava para onde a taça foi quebrada e destruída com uma expressão atordoada. Ele parecia pronto para chorar. Lilith olhou para Naruto e percebeu seu olhar sereno, embora tivesse um brilho pensativo. O que você está pensando? Naruto olha para Lilith e sorri. Ele colocou o braço em volta da cintura dela e a segurou contra ele, agora observando a projeção. Você sabe por que não haverá um demônio ou demônio que não queira arriscar sua vida nesta guerra? Não apenas Lilith, todos olharam para Naruto, um tanto curiosos para saber o que ele iria dizer. Não, por quê? Naruto moveu o dedo na projeção e mostrou um mapa do submundo, onde os territórios dos 4 Maô estavam marcados em vermelho, e o restante dos territórios estavam marcados em branco com os nomes das cidades em preto. Porque controlamos o medo de todos eles, e quem controla o medo das pessoas se torna o dono de suas almas. Dizem que o diabo sabe mais porque é velho do que porque é um demônio. Ele viveu antes da criação do universo, há milhões de éons. Ele viu, tocou, ouviu e sentiu coisas que qualquer outro ser com o conhecimento adequado só pensaria em poder ver com os próprios olhos. Os seres mais inteligentes são aqueles que mais conhecem a verdade sobre o ciclo da vida e também aqueles que vivem menos felizes. Não ser feliz leva você a ver o mundo de uma forma mais sombria. Você começa a analisar as coisas de tal maneira que começa a entender no que as pessoas de mente fechada se recusam a acreditar. Pensar diferente dos outros pode não fazer de você uma pessoa melhor, mas você pode ser melhor do que aqueles cujas mentes não se abrem para novas ideias ou não aceitam a opinião dos outros. Naruto sabia isso de sobra. Ao ver o mundo de uma forma diferente, cometeu o que para muitos foi uma falta de respeito, para outros um símbolo de revolução, para outros alguém diferente. Ele deixou de ser aquele querubim de asas brancas e puras que em algum momento foi a mão direita de Deus, para se tornar o primeiro anjo caído, e aquele que substituiu Satanás de seu lugar de adversário de Deus. Ele, Naruto Lucifer, conhecido nos diversos panteões do mundo como líder da oposição ao reino de Deus, ou também como estrela da manhã por outros. Ele, que depois de absorver tudo sobre Satanás, inclusive sua maldade, teve que rir daqueles que agora lhe diziam que ele era sinônimo de perdição, destruição, malícia, e até o culpava pela busca do mal entre os homens. O que um homem de verdade faz quando isso acontece? Alguns apenas ririam e ignorariam, outros ficariam ofendidos, mas não diriam nada. Naruto, por outro lado, riu e agiu em silêncio.
movendo-se peça por peça de forma inaudível, sem que ninguém soubesse ou mesmo pensasse em seu movimento. Chega uma hora que é preciso fazer barulho e chamar a atenção das pessoas para um lado, para agir do outro. A grande guerra entre as três facções bíblicas prometia fazer muito barulho e não duraria muito. Seria um som irritante, como raspar o metal de uma bandeja com um garfo. Céu, sétimo andar, trono de Deus. Deus, agora sendo um homem de cabelos brancos e barba branca, vestido com vestes brancas e um cinto dourado, olhou do seu trono para todos os seus anjos à sua frente, nada mais sendo do que os arcanjos, aqueles que ele criou novamente após eliminar os outros. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sariel, Azrael e Metatron. Deus olhou para seus filhos, suas criações, e decidiu finalmente falar para dar a notícia. Meus filhos, devido às más ações de um grupo, todo o céu está agora em guerra com Naruto, Lúcifer e seus subordinados. O olhar de alguns arcanjos demonstrava tristeza, o de outros seriedade, e alguns retinham uma emoção que não era muito boa entre os seres de luz. Eu odeio isso. Deus, porém, não mencionou a parte em que enviou aqueles anjos para tentar exterminar boa parte do submundo, mesmo que não fossem muito fortes, pois ele confiava plenamente que pelo menos 20% do submundo seria apagado. Ele subestimou Naruto e o poder daqueles demônios, mas agora ele sabia que não devia confiar em si mesmo. Pai, esta guerra trará mortes ao mundo humano. Gabriel, a mulher mais linda do céu, de cabelos loiros e olhos azuis com uma figura invejável, olhava para Deus com preocupação e leve medo. Temo que sim. Lúcifer não tem medo de usar os humanos para seu próprio benefício, se isso lhe permitir a vitória. Deus disse com leve preocupação que aqueles seres que acreditam cegamente nele serão gradualmente extintos. Depois do dilúvio e de tantas coisas, ele não poderia se permitir perder cada vez mais humanos cujo culto deixou de ser para ele e passou a ser para Naruto, chamado pelos humanos de Lúcifer, Satã, entre outros. E pior ainda, Deus sabia do grande número de anjos que iria perder na guerra. Embora os anjos tivessem luz para enfrentar os demônios, eles poderiam contra-atacar com seus poderes concedidos por Naruto e Lilith antes de caírem. Chegaria um ponto em que ambos os lados desistiriam da luta. Eu não sabia quando, só sabia que isso iria acontecer e poderia ser da pior maneira. Não se preocupe, pai. Iremos para a frente do campo de batalha assim que o irmão Naruto e seus soldados mais fortes aparecerem. Rafael, um homem de cabelos loiros claros e olhos verdes, físico atlético sob a armadura e duas asas brancas nas costas, disse com respeito a Deus. Sua expressão demonstrava grande seriedade, algo que todos os arcanjos compartilhavam, sendo Gabriel quem apenas fechou os olhos e permaneceu firme. Miguel também fechou os olhos, tendo pensamentos estranhos sobre seu irmão mais novo. Deus viu e sabia que algo estava errado. Talvez eu não devesse ter misturado as lembranças dele com as do Miguel anterior, espero que isso não me traga consequências, senão terei que fazer algo de novo do qual possa me arrepender. Ninguém sabia sobre esse pensamento na cabeça de Deus. Até ele mesmo ficaria surpreso ao pensar que há várias eras atrás, mas todos eles mudam com as circunstâncias. Deus não foi exceção. Fim do capítulo 4.